Com a atual situação nos concursos públicos, com uma diminuição do número de editais, muitas pessoas começam a cogitar fazer provas para outras cidades ou até mesmo para outros estados. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, o que você deve considerar na hora de tomar essa decisão, e aqui eu vou contar para vocês também um pouco da minha experiência, que eu espero que ajude vocês aí de alguma forma a decidirem. Bom, gente, quando eu comecei a estudar para concurso, já estava num contexto meio que esse atual, né, de diminuição do número de nomeações. Então, no início, mesmo querendo ter outras oportunidades, eu criei uma restrição mesmo de fazer as provas só na minha cidade, no meu estado. Eu sou de BH, Minas Gerais, justamente porque eu estava fazendo ainda a minha faculdade. Eu fazia a faculdade de biomedicina na UFMG, uma universidade pública. Eu não podia abrir mão daquilo, né? Então eu queria terminar a minha faculdade, porque aí eu ia ter uma graduação que ia me possibilitar, inclusive, fazer outros concursos, né? Concursos com melhor remuneração, abrir novas oportunidades para mim. No meio de 2016 eu consegui me formar. E aí eu comecei já a pensar melhor sobre as oportunidades em outros lugares. E aí logo surgiu o TRF2 e graças a Deus eu passei e escolhi morar aqui no Rio de Janeiro. A primeira coisa, que é a coisa que eu acho mais importante na hora de tomar essa decisão, é em relação a como você se sente longe da sua família e dos seus amigos. Eu tive uma sorte muito grande que nem todas as pessoas têm, que eu já tinha combinado com o meu namorado que a gente estava esperando só eu passar no concurso público pra gente poder casar, para começar a nossa vida ainda mais juntos. E aí ele me deu todo o apoio para fazer essa prova, ele também estava disposto a vir pro Rio de Janeiro, e então ele veio comigo. Então é bem melhor, embora que eu sinta muita saudade dessa parte da família e dos amigos. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu conheço colegas lá do tribunal que falaram assim, que já pensaram em pedir exoneração porque não estavam se adaptando, não à cidade, eles estavam se adaptando a ficar longe da família. Por outro lado, eu tenho uma amiga que foi para o norte e ela lida muito melhor com essa questão da distância, de ver menos pessoalmente, né, a família, porque hoje a gente sabe que também tem outros recursos, né, para a gente poder ficar um pouco mais perto, mesmo que distante, né, tem aí vídeos, tem WhatsApp, tem Skype, tem outros recursos. Então tem pessoas que se sentem mais tranquilas em relação a isso, e aí você tem que pensar qual é o seu caso. Outro aspecto que é muito importante é você saber como é aquela cidade, como é o estilo de vida naquela cidade. Por exemplo, eu saí de BH, que é considerada uma cidade grande, para o Rio de Janeiro. Embora Rio de Janeiro seja uma cidade bem maior, eu achava que era bem parecido. Tem uma diferença, tudo aqui é maior, literalmente maior. Mas no estilo de vida em si não é tão diferente do que existe em BH em relação a uma cidade grande, sabe? Então pra mim foi fácil adaptar, porque eu sempre morei em BH, eu sempre tive acostumado com aquilo e na verdade eu gosto daquilo. Eu acho que se eu fosse para uma cidade muito calminha, muito quietinha, talvez não fosse muito meu estilo, vocês entendem? Então pensem nisso. Às vezes você vai para uma cidade muito quieta e você é super agitado e aquela cidade não vai te oferecer o estilo de vida que você quer. E o contrário também. Então vocês têm que pensar sobre isso. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, o meu grande medo era realmente a violência. Para quem não mora no Rio de Janeiro especialmente, a ideia da violência é assustadora, né? Então eu vim para cá congelada de medo. No início eu nem conseguia aproveitar muito a cidade, eu ficava dentro de casa, às vezes tinha medo de ir pra praia, eu tinha medo de quase tudo, gente, de qualquer coisa, eu tinha medo de usar correntinha, de usar anel, assim, medo de um tudo mesmo. E aí, com o tempo, eu comecei a entender melhor o ritmo da cidade, onde realmente existe mais risco, onde existe menos risco, mas eu consegui me adaptar e consegui realmente começar a aproveitar as belezas dessa cidade. Gente, Deus é sempre generoso, mas com essa cidade Deus caprichou, sabe? Porque aqui tem umas maravilhas, é uma paisagem, é uma natureza que, assim, é indescritível. Às vezes eu tô no mesmo lugar, mas eu ainda me surpreendo, assim,
porque é muito, muito lindo. E eu comecei então, né, a curtir tudo isso. Aí na praia, gente, não tem uma semana que eu não vou na praia, nem que esteja pra ver que a praia continua lá, entendeu? Porque pra mineiro, que antes era super difícil ir à praia e hoje ter a praia ali a quadras da sua casa, é uma realidade assim, animadora, né? Então, toda semana tô ali na praia, eu vou para outros lugares diferentes. Aqui tem muitos eventos, muitas oportunidades diferentes, muito lugar para conhecer. Alguém me perguntou, né, quando eu ia fazer esse vídeo, como é o custo de vida aqui? Aqui o custo de vida é maior do que de Belo Horizonte, que é a comparação que eu tenho assim. Então, a moradia, plano de saúde, alimentação eu acho que não tanto, tá? Mas essas duas coisas, assim, pra mim são as que fazem maior diferença. Só que o seguinte, no cargo federal, né, normalmente a remuneração é muito boa, tanto para técnico, quanto para analista, quanto para outros cargos que a gente vê por aí. Então, em regra, eu acho que com esse salário você consegue viver bem em qualquer cidade, qualquer estado. Não é viver com luxo, né? Viver com luxo aí é um outro patamar, né? Aí é um patamar de uma pessoa milionária e tudo mais, um empresário provavelmente. Mas você consegue viver bem. Gente, não vá fazer concurso pensando assim, não tem problema, eu faço concurso ali e logo eu consigo remoção. Gente, esse logo é uma coisa bem variável, tá? Na maioria dos editais hoje em dia, eles não deixam você mudar de cidade sem antes ter completado a estabilidade. Então, assim, pelo menos em torno de uns 3 anos costuma você de ficar naquele lugar para qual você escolheu a lotação no início ali do concurso, quando você se inscreveu. Então não vai com a mentalidade achando que a remoção é coisa assim do dia para noite. Normalmente não é um processo tão simples e não tão rápido. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter vindo aqui para o Rio de Janeiro trabalhar. Como eu disse, eu gosto da cidade e eu precisava muito de um emprego, eu precisava começar a minha carreira, né, ter um salário. E lá em BH, eu sei que as opções seriam restritas. Até hoje, na minha concepção, do tipo de concurso que eu poderia fazer, eu ainda não teria tido essa oportunidade de já ter sido nomeada. Mas hoje, eu já penso mais nessa questão assim, vou fazer a FT, vou pro norte do país? Será que eu realmente iria? Não sei. Sendo sincera aqui pra vocês, hoje eu não sei. Porque, por exemplo, aqui do Rio, pra eu ir lá em BH, visitar a minha família é muito tranquilo, entendeu? Aqui tem um aeroporto bem pertinho. O voo demora 40 minutos, é muito rapidinho. A passagem costuma ser bem barata. Então, assim, existem vários fatores que tornam essa uma boa localização para mim. Agora, já no norte, já seria mais difícil esse contato com a família. Dependendo da cidade, uma cidade muito pequena, sem estrutura, até você chegar num aeroporto já são várias horas de carro ou de ônibus. Então hoje eu reanaliso isso, se eu realmente teria coragem de ir para tão longe. Me conta aí, se você teria coragem de mudar de cidade ou até mesmo de estado para começar a trabalhar num órgão público? Não sai daqui sem deixar o seu curtir se você gostou e se inscreva, por favor, se inscreva. Estamos quase com 400 pessoas e eu estou muito, muito feliz com isso. A gente está caminhando aos pouquinhos, mas estou muito feliz de cada vez terem mais pessoas entrando aqui, compartilhando suas informações, gostando de ouvir aqui o que eu tenho para transmitir para vocês. Isso para mim é muito, muito recompensador. Obrigada se você está aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.